Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ok? Como estão? Prazer imenso estar aqui novamente. Sempre uma grande satisfação poder participar desse estudo com vocês, contar com a presença de tantas pessoas de vários locais do Brasil. Então, deixo aqui já o meu boa noite a vocês da Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. A vocês que baixam os áudios no SoundCloud ou que acompanham no YouTube posteriormente também. Muito obrigado por auxiliarem na divulgação, por auxiliarem em tudo o que é necessário. E contando também com a presença dos amigos e amigas, conhecidos e conhecidas que aparecem aqui no presencial. Então vamos lá? Dá para ver aí? Como eu disse, eu vou ler apenas os que estiverem apenas o nome escrito ou que estiver fácil, ok? Socorro, boa noite a Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Maria Moser de Esteio, Rio Grande do Sul. Maria Senoli de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cristina de São Mateus, Espírito Santo. Dorothy ou Doroti, ainda não foi esclarecido, de São Joaquim da Barra, São Paulo. Tânia de Batatais. William de Belo Horizonte, Minas Gerais. Regilaine de Piracicaba, São Paulo. O Cristiano de Tapetininga, São Paulo. A Janete de Tijuca, Santa Catarina. A Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. A Débora da Capital, São Paulo. Talita de Ourinho, São Paulo. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. Daniela de Poço Fundo, Minas Gerais. Valéria de Lisboa. Pierre de Florianópolis. Vamos lá. A Eliane, eu sei que é de Niterói, Rio de Janeiro, mas escreva só a mensagem. A de Dias de Curitiba, Paraná. Quem mais? A Rai Lima da Nicarágua. A Maria de Curitiba, também Paraná. A Débora de São Paulo, capital. E Expedito de Trindade, Pernambuco. É isso aí. Maria José de Cafelândia, São Paulo. Certo, Shirlene de São Paulo também. Daniela em Bituba, Santa Catarina. Cresceu, hein? Acho que eu nunca falei tantos nomes. Santo Amaro, São Paulo. Tom Costa. A Ellen de Fortaleza. Monte Alto, São Paulo também, a Márcia. Marluce de Uberlândia, Minas Gerais. Eu também já estive lá. E o Ederson de Varginha, Minas Gerais. Aqui a Ellen Bruja e o Paulo Farias de Porto Alegre. Ok, bastante nome. Hoje acho que foi o recorde. Então, se o seu nome não foi lido, é porque a regra para participar com o nome é colocar uma mensagem só com o seu nome e o estado, sem boa noite, sem nada disso. Coloca o seu nome, estado e depois coloca o resto, senão eu não consigo ler tudo que aparece. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori. Este é o encontro de número 60. Estamos no capítulo 6.4, Plenitude, a meta, parte 1. Este capítulo, próximo será no dia 12, já deixar avisado. Aí provavelmente eu não farei os estudos por 2 ou 3 semanas no fim de julho, ok? Tem alguns compromissos programados e na primeira semana de agosto é o meu aniversário, então eu provavelmente ficarei 3 semanas afastado dos estudos. Vamos lá então, já que estamos começando, é tudo novo. Direto em Joana. O homem e a mulher, conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, estabelecem metas de realização que passam a conquistar a pouco e pouco, promovendo-se no processo da evolução. Isso tudo já é base do que nós estamos estudando, né? Não é muita novidade, ela sempre começa com essa elaboração no início, mas vamos lá. O homem e a mulher, conscientes das responsabilidades que eles dizem respeito, estabelecem metas de realização que passam a conquistar a pouco e pouco,
promovendo-se no processo da evolução. O pessoal da rádio aí, está escrito a pouco e pouco, ok? Não está escrito pouco a pouco. O homem e a mulher conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito. Isso tudo que nós já estamos trabalhando há um tempo aqui no estudo, né? O estar consciente, os que diminuíram o que é inconsciente em sua mente, o que é inconsciente em suas condutas. Então, a partir do momento que eu me torno responsável, me torno consciente da responsabilidade que tenho, seja ela qual for, eu estabeleço metas de realização e aí eu posso conquistá-las. É meio óbvio, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque quando eu não sei o que eu estou buscando, eu não tenho como traçar meta. Que responsabilidade é essa? Sua responsabilidade talvez seja com o seu filho, talvez seja neste trabalho. O que você pode fazer com esses recursos que te foram dados, né? Em que momento você pode produzir alguma mudança? Quando você se torna consciente disso, vira meta. Quando não tem consciência, a meta costuma ser materializada. Eu vou ficar nesse trabalho porque eu quero trocar de carro. Eu vou ficar nesse trabalho porque eu quero comprar uma outra casa. Mas isso não é a realização de um espírito. Um espírito não tem como objetivo comprar uma casa. Isso é uma necessidade para o corpo físico, tá? Lógico que eu nunca vou falar aqui que nós temos que morar na rua, não é isso. Mas essa é a necessidade do teu ser social, tá? Encarnado o corpo físico. Nós estamos falando aqui da necessidade do espírito, a responsabilidade que você tem como espírito. Você pode morar numa casa de 5 mil reais ou numa casa de 5 milhões. O que faz diferença? A forma como você mora. Se você convive só com seus familiares, se você trata os familiares bem, se você suporta a sua família no sentido de dar suporte, não de tolerar. Se você é parte da sua vizinhança positivamente, mesmo que seja pela ausência, ou seja, se você não fica ouvindo música alta, se você não fica fazendo festa, fazendo gritaria, fazendo barraco no meio da rua, você já está contribuindo para a sua sociedade, para o seu bairro. Então é nesse sentido. Agora, não adianta você morar em uma casa de 5 milhões de reais, mas maltratar as pessoas que trabalham na sua casa, o jardineiro, a governanta, o mordomo, quem quer que seja. Nesse sentido que estamos falando aqui. A sua responsabilidade como um espírito rico, a sua responsabilidade como um espírito pobre dentro das provas. Quando você toma consciência, aí é possível estipular essas metas. E elas vão sempre crescendo se for positivo. Tem uma frase que diz: o que não é espiritual cai por terra. Então, quando a coisa é espiritual, ou seja, ela tem uma conotação que é coletiva, é um bem maior para a espiritualidade, ela costuma dar certo. O dar certo que nós concebemos nem sempre é o dar certo que a espiritualidade concebe, né? Muita gente fala, eu quero montar uma casa espírita, ou eu quero montar uma casa de qualquer coisa, uma religião ou não. E imediatamente fica pensando no local bom para ir, né? Que seja bom para estacionar, que seja bom acesso, quer fazer perto de um metrô, quer fazer num bairro mais central. E aí as coisas vão funcionando de forma que ela ganha lá uma propriedade que é lá na periferia, é bem longe, é distante, é um bairro perigoso, é de difícil acesso. E aí pensa, não está dando certo, mas é isso que eu digo. Para nós que estamos encarnados e vivemos em um ambiente de classe média baixa até a classe alta, a pobreza é um pouco assustadora. Para quem mora de classe média baixa até a miséria, a riqueza é um pouco assustadora. Os ricos é que são mais perigosos, tá? Porque são mundos distintos. O ideal é que não houvesse essa desconexão, mas em se tratando disso, às vezes o local onde você vai conseguir para estruturar o seu trabalho é justamente onde ele é mais necessitado. Então, pensando aqui em São Paulo, nós não precisamos de uma casa servindo sopa nos jardins. Então, não adianta querer montar uma casa para servir sopa para pobres nos jardins. Tem que ser lá na periferia, seja ela onde for, tá? De Capão Redondo até São Mateus. Mas o que nós temos que pensar? O nosso objetivo como espírito, ok? Então você traça uma meta, o que eu quero? Eu quero servir uma marmita para um morador de rua. Se for de coração, daqui a um tempo você está servindo 10, 100, daqui a pouco tem outra pessoa te ajudando, já são 200. Quando você perceber, está aí sendo entrevistado.
por pessoas que admiram o seu trabalho, tá? Mas se você não tem uma meta, sua meta gira em torno de agora que eu já conheci Paris, eu quero conhecer Londres, agora que eu já conheci Londres, eu quero aumentar a minha casa, né? E isso é uma satisfação para o corpo físico, tá? Quando essa viagem sua terminar, essa viagem nesta encarnação, neste corpo, você levará apenas o que coletou para o mundo espiritual, e aí pode acabar indo com a conta vazia. Desencarna com milhões no banco, deixa os filhos aí brigando por herança, ou vivendo em função dela positivamente, mas vai com um saldo negativo ou bem baixo de conquistas espirituais. Então, a consequência de descobrir o que estamos fazendo aqui é que nós somos capazes de traçar metas que nos promoverão no processo da evolução. Seguindo, à medida que galgam um patamar, logo outro se apresenta, atraente e desafiador, constituindo-se um renovado, incessante estímulo ao desenvolvimento das potencialidades adormecidas. Então é isso, quando você constrói uma coisa, esta coisa te faz perceber que você precisa de outra e sucessivamente os seus potenciais vão despertando. Eu conversei com um indivíduo que agora já é amigo, virou amigo, né? Que entrou para trabalhar na área religiosa de uma casa espírita e não sabia o que fazer. Não era uma função alta, e dentro daquela função alta que ele não sabia, que ele não daria conta de fazer, aquelas coisas de evangelização de criança, evangelização de mocidade, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Deu, aquela mocidade naturalmente cresceu, parte se foi para outros caminhos, outras religiões, outras escolhas, algumas continuaram ali, depois de um tempo começaram a assumir relativos papéis dentro da casa espírita, porque em 10 anos são 10 anos, o rapaz que tem 17 anos agora, em 10 anos tem 27, ele já pode ser pai de família, já pode ser tudo isso. Então, esses jovens que eram jovens e foram instruídos, tinham nele um modelo, e quando ele se deu conta, ele virou presidente da casa, tá? Que não era o objetivo dele. O objetivo dele era dar conta de lidar com a mocidade. E aí, quando ele virou presidente da casa, não vou dar conta, tem que ser outra pessoa, eu não tenho potencial para isso. E aí acaba que tem sido um dos melhores presidentes que a casa já teve. Modificou muita coisa, ajudou muita gente. Então, isso nós fazemos em tudo na vida. Eu não vou dar conta de criar esse filho. Vai, e ainda vai dar conta de outras coisas que virão. Vai. Talvez você vai conseguir fazer coisas que não faz para si mesmo. Vai descobrir coisas na sua cidade que você não conhecia. Onde fica o hospital, qual farmácia 24 horas, né? Pensando nas coisas negativas, mas nas coisas positivas também. Onde tem um parquinho, onde tem a melhor escola, onde tem creche. Como assim não tem vaga na creche? Então, aquelas coisas que às vezes começam a passar só na televisão, começam a fazer parte do seu mundo, para bem e para mal. Então, são os nossos potenciais de espírito, de fazer o bem, primeiro a nós, e depois para os outros. Pessoal, estou todos em férias aqui no chat, ó. Férias da faculdade. Por isso que a sala está acima da média. Depois que nós saímos do meio acadêmico, o mundo funciona diferente, né? Tem as férias em julho. Tinha uma mensagem aqui. O Roberto e Lídia de Cossai também aqui. A Lídia agora acompanhando o Roberto. Jesus foi extraordinariamente maravilhoso porque ele esteve sempre com as pessoas, diz o Leonardo. Dizem que casa boa é casa longe, na casa do centro espírita. Por isso, né? Porque fica uma coisa difícil, para que fique claro, tá? Eu posso falar isso porque eu sou um profissional autônomo, então eu sei as dificuldades que levam as classes a pedirem ajuda. Já participei de trabalhos voluntários voltados para pessoas de zero renda, né? Nem baixa renda, zero renda, que tinham problemas com drogas ou filhos com problemas com drogas. Então nós oferecíamos um tratamento de altíssimo nível para elas.
E elas vinham. E vinham 150, 200 pessoas toda terça-feira ali, tinha de tudo, né? Tinha palestra, tinha triagem, tinha grupo terapêutico, tinha codependência. Se você tenta montar isso num grupo de pessoas de alta classe, não é que elas não precisem. O indivíduo de alta classe também tem depressão, também usa droga, também tem bipolaridade, também quer cometer suicídio, também tem todas essas funções, também é traído, também tem ciúme, mas é que é uma dificuldade de se mostrar. Por isso que não funciona tanto. Tá? Não funciona tanto porque não pode mostrar frágil. Eu sou o presidente daquela empresa, eu não posso me mostrar frágil. Eu sou o doutor não sei o que aparece nos programas de televisão, eu não posso mostrar minha fragilidade. Então, vamos buscar tratamento fora, né? Por isso que não funciona, tá? Para que não fique a sensação de que só o pobre precisa de ajuda. O rico também precisa de ajuda, só que ele seleciona um pouco mais quem pode ajudá-lo e onde ele quer ser ajudado. Não só por arrogância, mas também porque existe um preconceito coletivo, né? De que a pessoa que é vista como um ídolo ou a pessoa que é vista como referência, ela não pode ter altos e baixos, ela tem que ser uma constante de projeção positiva. Então, quando esse preconceito for quebrado, nós com certeza nós veremos casas espíritas em bairros de luxo e isso será positivo, né? Porque aquele preconceito que se tem com as pessoas ricas e aquela exigência que se tem para com elas também vai diminuir, tá? Porque isso também nos desune, tá? Por quê? Tá. Pensando no porquê. A pessoa, quando é muito pobre, ela tem uma história de vida de sobreviver à pobreza, sobreviver à falta de saneamento, sobreviver a tudo. Mas essa não é uma história que muitas vezes interessa a classe média para cima. Tá? Então, você poderia chegar em uma mulher que mora ali na favela há 35 anos, sentar com ela e você ficaria um ano inteiro ouvindo ela contar as histórias dela e ficaria de boca aberta. E te mudaria a vida, porque tem troca. Mas a pessoa não quer, a maioria não quer. Agora, se senta numa mesa e descobre que a pessoa que está sentada na frente é um dermatologista, já quer falar. Olha, eu tenho uma mancha aqui no braço, apareceu uma ferida nas minhas costas, porque a minha mãe não sei o quê. Olha, tem uma foto aqui do meu filho. Então, quer dizer, essas pessoas elas ficam presas no papel social delas. Elas ficam presas. Então, a pessoa que tem uma alta referência acadêmica, de titularidade ou de dinheiro, parece que ela tem que ensinar todo mundo de graça, mas as pessoas têm um interesse no conhecimento dela porque isso é um conhecimento caro. O conhecimento que vem teoricamente de graça, mas às custas de uma qualidade de vida horrível, esse fica jogado no lixo. Quero saber qual é o bisturi que o neurocirurgião mais famoso do mundo usa, mas eu não quero saber qual é o ônibus que a diarista pega para ir trabalhar lá no Leblon. Tá? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhando isso aí. Tá? Existe sim um preconceito dos dois lados, é óbvio que a pessoa que está na pobreza sofre muito mais por conta disso. Tá? Mas nós temos que quebrar também esse estigma e perceber, nós que não somos milionários, que não somos ricos, que os ricos também sofrem, que os ricos também têm o direito de sofrer, que eles também precisam de ajuda e que eu não posso tratá-lo diferente porque chegou aqui um grande empresário, um grande fisioterapeuta, um técnico de futebol para tomar um passe, então eu vou dar um passe melhor nele do que naquela senhorinha que está ali toda suada porque andou 5 quilômetros para vir tomar um passe. Enquanto isso não acabar dentro da casa espírita e isso não acabar dentro de nós continuaremos jogando para a marginalidade. Os ricos vão ter que se tratar fora do Brasil e os pobres têm que se tratar com qualquer coisa que deem para ele. Então fica os dois nunca entrando em contato um com a realidade do outro para haver troca. Tem rico gente boa, é isso que eu estou dizendo. Tem rico doente, tem rico bom, tem pobre doente, tem pobre bom. É o aspecto do espírito, né? Mas nós ainda temos essa tendência a privilegiar uns aos outros. Aquela história de vida que tem um valor imenso acaba sendo deixada de lado. Fica quieta aí, a senhora não sabe de nada.
e aquele indivíduo que tem um título imenso, qualquer coisa que ele fala, todo mundo dá risada, é maravilhoso e etc. Tá bom? Vamos ver aqui. Pessoas que chamam o pobre de preguiçoso. O preguiçoso, por natureza, acaba ficando pobre. Então, quase todo preguiçoso é pobre. Tá? Porque ele é preguiçoso. Mas não significa que todo pobre seja preguiçoso. E tem pessoas que são preguiçosas porque já são ricas. Tá? Tem que quebrar tudo isso aí mesmo. Ser preguiçoso é do espírito. E isso eu vou ser preguiçoso se eu estiver milionário, ou se eu estiver na miséria, eu vou dar um jeito de ser preguiçoso. A pessoa que pega uma arma e opta por matar, essa é uma pessoa preguiçosa, que é o caminho mais fácil. Tá? Então tudo isso aí é importante para que nós comecemos a quebrar essas imagens. Em razão disso, continuando no texto, tá? Em razão disso, apresentam-se-lhes metas educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas, espirituais. Esse elenco de aspirações compõe o quadro das conquistas a serem logradas, mediante o desempenho lúcido de cada uma, superando os óbices que surgem como fenômenos impeditivos. Óbice, aquilo que obsta, impede, um empecilho, estorvo. Então, conforme eu cresço, conforme eu melhoro, conforme eu torno-me consciente, eu vou começando a perceber essas necessidades, que são as mesmas necessidades de Maslow, que foi vista no estudo do triunfo pessoal, mas que são as necessidades de educação, familiares, sociais, econômicas, artísticas e espirituais. Quanto mais pobre eu sou financeiramente, menos dessas necessidades eu tenho. Se eu estou morrendo de fome, eu não estou preocupado em desenvolver talento artístico, a não ser que isso me permita, por exemplo, fazer malabarismo no semáforo, ganhar um dinheiro e matar a minha fome. Tá? Mas não é uma necessidade minha. É diferente. Conforme eu tenho estabilidade educacional, minha família está ok, eu tenho meus amigos ali no campo social, a minha conta bancária não está muito ruim, aí às vezes eu vou fazer lá uma aula de arte, eu vou fazer uma arte marcial, eu vou fazer aula de pintura, eu vou fazer uma aula de violão, e aí mais fundo ainda na espiritual, né? Mas uma pessoa que sai de casa para trabalhar às 5 horas da manhã e chega às 8 horas da noite, dificilmente vai encontrar energia, tempo e ânimo para todas essas coisas. Até para sair da sua casa, sentar numa casa espírita e ouvir uma pessoa lá de terno e gravata falando de coisas que não pertencem ao mundo dela, como se ela não pudesse participar, isso quando ela tem dinheiro de pagar a taxa de inscrição que custa 50, 100, 120 reais para ouvir este homem de terno e gravata. Aqui nota do expositor. Humberto Eco, 1932-2016, foi em fevereiro deste ano, se não me engano, que ele desencarnou, foi um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional. Notabilizou-se em especial pelos ensaios contidos no livro Apocalípticos e Integrados, de 1964, onde defende uma nova orientação nos estudos dos fenômenos da cultura de massa. Isso é muito ensinado em cursos de comunicação, né? Jornalismo, publicidade, marketing, administração também. Isso pode ser trazido para a psicologia, claro, porque também é estudado pela sociologia. Por que eu trouxe Humberto Eco? Quando nos é colocado essa perspectiva de Joana, e o que vai ser mais colocado também ali para frente, nós percebemos que mudanças vão acontecendo no mundo. Tá? Então, primeiro, para que nós entendamos o que é isso, eu vou nas notas do expositor aqui, mais uns 13 slides, e aí nós vamos fazer o link disso com Joana ali na frente. No artigo Cultura, Pluralidade e Democracia, a Mariana Duarte, de Portugal, escreve o seguinte. Segundo Humberto Eco, os apocalípticos são aqueles que condenam os meios de comunicação de massas, aqueles que veem a cultura de massas como a anticultura, que se contrapõe à cultura num sentido aristocrático e que simboliza a decadência.
Os integrados, por outro lado, são os que veem no fenômeno da cultura de massas o alargamento da área cultural com a circulação de uma arte e de uma cultura popular, consumida por todas as camadas sociais. E aí, no livro Apocalípticos Integrados, no capítulo 1.7, o próprio Humberto Eco escreve o seguinte: cada um de nós pode ser um e outro em diversos momentos do seu dia. Num caso, procurando uma excitação de tipo altamente especializado. No outro, uma forma de entretenimento que esteja em condições de lhe veicular uma categoria de valores específica. Voltando aqui em Joana. Guardem esse início aí. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas então vigentes, fixando-se pelos valores de que se constituíram, com caráter propulsionador do progresso. A mudança de um paradigma aceito por outro desconhecido produz reações que equivalem ao prazer de preservar os valores estabelecidos nos moldes em que se apresentam. De um lado, a reação procede da acomodação dos que se beneficiam deles, do outro, do esforço que propõe para a renovação, alterando a paisagem emocional e cultural retrógrada que teima por permanecer. Ok, então vamos lá. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas então vigentes, fixando-se pelos valores de que se constituíram, com caráter propulsionador do progresso. Aqui. Bom, deixa eu primeiro... A Sirlene ama Humberto Eco. O nome da rosa. O nome da rosa é bom. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigmas. Seria o modelo, seria o valor com o qual estamos acostumados. Se eu quero ascender, se eu quero ir para cima, e esse para cima, na verdade, é ir para dentro, se eu quero ascender em níveis de consciência, então eu tenho que renovar meus paradigmas. Sim, a Maria Moser coloca aqui, pensar fora da caixa. Essas propostas que eu faço de olhar para o pobre diferente, para o rico diferente, para a mulher diferente, para o homem diferente, para o seu filho e até para o seu cachorro, é justamente isso. É visando gerar um barulho, visando gerar um ruído na sua comunicação consigo mesmo, consigo mesma. Para que a sua segurança de estar com os seus valores seja abalada. Se você refuta o argumento, pelo menos agora você pensou sobre ele e o refuta com bases racionais. Não é mais movido por uma questão de complexo, tanto quanto era. Se você aceita o argumento, haverá uma transformação. E essa transformação te fará enxergar o mundo de outra forma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas então vigentes, fixando-se pelos valores de que se constituíram, com o caráter propulsionador do progresso. Então, tá. Temos que quebrar paradigmas, e esse esforço que exige, e a quebra de paradigma, ela é dolorosa, porque você está confrontando uma imagem social que levou muito tempo para ser construída. Este momento em que nós estamos inseridos, o aqui e agora da nossa existência, ele é este momento. Nós chamamos de direita e esquerda, né? Porque são orientações políticas, mas isso vai muito além, porque os dois lados são hipócritas, tá? Então, qualquer pessoa que eu converse que é extremista, que reconhece os lados e toma uma parte, ataca o outro, sem levar em conta nenhum valor,
eu normalmente sou blindado aos argumentos, porque eu acredito que nós vamos nos moldando passo a passo ao longo de nossa vida e toda polarização é ruim. O que acontece então com essa geração que nós estamos agora? É uma geração que veio trazer o caos, porque tem o caos dentro de si. Não faz sentido. Tem um pouco mais de evolução, seja intelectual ou moral, não sei, mas é óbvio que tem, porque o que um bebê levava 2 anos para fazer, eles estão fazendo com 9 meses, 1 ano. Então, quer dizer, existe uma alteração dos espíritos que estão chegando, mas isso não significa que eles sejam nobres e maravilhosos. É aí que eu quero chegar. Eles provavelmente viram coisas a mais e entram num local onde os homens são vestidos de uma forma, mulheres estão vestidas de outra, e tem que seguir essa regra, eles ficam em sofrimento. Então eu sou mulher, eu quero raspar minha cabeça, eu não posso. Eu sou homem, eu quero ter o cabelo comprido, eu não posso. Então o que eu posso? Aí eles querem poder tudo. Só que nesse poder tudo, existe o peso e a medida. Se acontece um movimento de agressão à mulher vinda da direita, todo mundo cai em cima. Só que se acontece vindo da esquerda, aí eles não falam nada. E os da direita, mesma coisa. Então isso é muito claro. E quando você entra nos locais onde essas manifestações vão acontecendo, isso fica mais claro ainda. Domingo agora eu estava na Avenida Paulista e tinha lá um grupo de pessoas com cartazes: queremos a intervenção militar já, Bolsonaro para presidente. Aí do outro lado tinha Dilma, Lula e etc. Enfim, são a mesma coisa. São a mesma coisa. É uma ideologia movimentada em um argumento só. O outro está errado. E como o outro está errado, eu estou certo. Esses dois, então, eles ficam ali, todo mundo passeando. Tinha criança andando de bicicleta, tinha gente vendendo sua arte, tinha casal andando de mão dada, todo mundo vivendo aquele ambiente bom que fica de domingo na Avenida Paulista, né? Mas aqueles grupos não, eles estavam presos naqueles cartazes, eles estavam presos naquela ideologia. Isso é um aprisionamento, seja qual lado se escolha, tá? Porque por que eu chamo de hipócrita? Porque, pensando no contexto aqui de São Paulo, capital, o prefeito da cidade de São Paulo, ele é ligado ao partido de esquerda. Uma das decisões que ele tomou foi a decisão de abrir a Paulista aos domingos. Então não passa carro, tá? Fica como se fosse um parque de uma ponta a outra praticamente, e aí tem banda, tem show, tem um monte de coisa, é um barato ir lá. Se você estiver por aqui no domingo, vá lá. Mas isso não importa se ele é de esquerda ou de direita, é uma coisa que fez bem para a população. E aí, usufruindo daquela Avenida Paulista aberta aos domingos, tem pessoas que ficam defendendo que a esquerda está completamente errada. Por isso que eu chamo de hipocrisia. É o mesmo que daquelas pessoas que dão risada dos católicos, mas todo feriado católico param de trabalhar e vão para o rancho. Isso é hipocrisia. Ou você acredita, ou você não acredita. O objetivo é quebrar esse paradigma. Quebrar o paradigma e já não deixar que alguns paradigmas comecem a se montar. Isso seria interessante, né? De que o espiritismo tem a resposta de tudo, que as outras religiões estão atrasadas, tem argumentações dentro do próprio espiritismo que não condiz. Algumas pessoas me deixam mensagem para parar de fazer esses estudos, porque Joana de Ângeles e Chico Xavier não são fontes tão confiáveis e são espíritas. Então, isso eu vejo. Não tem como falar que não há uma hipocrisia. Tá? Então, esse é o objetivo. Vai doer, o processo de ascensão exige esforço, mas o principal é que nós consigamos fazer essa visão. Então, o que seria a diferença entre apocalípticos e integrados? Isso é importante dizer que o próprio Humberto colocou que, se ele pudesse, no livro Apocalípticos e Integrados, que se ele pudesse, ele não daria esses nomes polarizados, mas tem que vender o livro tem que ter um nome, então ele acabou optando por este nome, mas ele não entende que nós somos só uma coisa ou outra. Por isso que naquele slide exato, entendeu? Aí começa esses debates políticos no chat. Não estou falando de um debate político, entendeu? Nós não estamos aqui para avaliar prefeito ou presidente, porque eu não sou um cientista político, eu sou um psicólogo. Eu consigo avaliar o aspecto de hipocrisia. Tá? Que existe um político maravilhoso? Eu não creio.
Eu não creio porque não existe uma sociedade maravilhosa para se governar. É este o ponto. Mesmo se nós pegássemos uma figura como Jesus e colocássemos ele como presidente do Brasil, iam ter pessoas contrárias a ele, ele ia ter uma bancada de oposição. Então não tem essa de ficar entrando nessa briga por partido político. Okay? Isso são opiniões pessoais e pelo menos aqui no chat eu peço que a opinião relacionada ao partido político seja respeitada, porque eu não tenho gabarito para discutir ciência política, porque não é isso que estudei, então eu não vou usar o microfone aqui para proferir bobagens como alguns nomes que eu admirava têm feito ultimamente. Tá? Eu estou falando da política que nos rege internamente, desta que nós somos responsáveis, disso nós temos o controle. Tá? Então, o apocalíptico seria aquele indivíduo que, quando uma coisa nova aparece, lembrando que é sempre pelo meio de comunicação em massa, quando uma coisa nova aparece, ele acredita que aquilo vai destruir o mundo. Agora os celulares têm internet. O apocalíptico. Agora ninguém mais vai trabalhar, agora vai dar tudo errado, agora as pessoas não vão ter vida social, o mundo acabou, tem que parar com isso, bom era na minha época, esse é o apocalíptico. Quando uma coisa nova se aproxima, ele enxerga ela como um apocalipse. Tá? E o integrado é aquele que integra essa coisa nova, enxerga os pontos positivos dela. Ok? Então, nesse sentido é que nós vamos construindo. Então, os exemplos que são traçados ali. O apocalíptico, ele imagina que com os meios de comunicação em massa, as coisas que eram da aristocracia ou das pessoas que têm mais dinheiro ou mais posses, ficam populares. Então, o indivíduo quer pagar 350 numa camisa da Lacoste, mas ele não quer chegar lá no metrô ou estar andando na rua e ver um favelado que pagou 10 em uma réplica. Porque ele perdeu o seu privilégio. Aquela mulher não quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton de 5 mil reais e encontrar uma parecida lá na 25 de março, que custa 150. Tá? Então, este é o apocalíptico. Ele teme que o seu mundo seja prejudicado. O integrado já vê por outro lado. Bom, se essa cultura começa a se misturar, do mesmo jeito que o pobre vai usar Lacoste, o pobre vai usar Lacoste, ele também vai ouvir Beethoven. Ele também vai conhecer jazz. E aí hoje você tem pessoas da alta sociedade ouvindo funk sujo, e você tem pessoas da baixa sociedade ouvindo música clássica. Tá? Então o que ele diz? Que em alguns pontos nós somos integrados e em outros somos apocalípticos. Então talvez quando se trate de mexer no seu sistema de valores, você seja apocalíptico. Seu filho chega com um cabelo de cor diferente, não, você não vai ficar com esse cabelo, senão eu vou te deserdar, quer dizer, acaba com tudo porque o cabelo dele está azul. É esse o ponto. Porque ele colocou um piercing. Tá? É nesse sentido. Quando tudo que promove uma mudança no que você está acostumado te incomoda. Então é o apocalíptico que vai bater no gay quando vê um casal gay se beijando na rua. É o apocalíptico que não aceita que um negro seja presidente de uma empresa ou tenha um cargo melhor que o dele. É essa visão que não aceita mudança. Tá? E o integrado tem mais chance de... Por que os dois extremos são ruins? Um é extremamente conservador e o outro é extremamente liberal. E por ser extremamente liberal, em dado momento, acaba se confundindo o que pode e o que não pode. É real que hoje nós somos escravos dos nossos celulares e dos smartphones e tablets, etc. É. As pessoas ficam preocupadas mais onde tem uma tomada, onde tem o Wi-Fi, do que com qualquer outra coisa. Quer ver isso com clareza? Entra no site de qualquer site que faça pesquisa de hotéis. Decolar, Trivago, TripAdvisor, Hotel Urbano, qualquer que seja. E aí você pega os hotéis de 3 estrelas para cima, de 3 até 5. Tá? Bom, então e aí você vai ver as avaliações. Então tem lá, média 8,2. Essa média de 8,2 é feita por várias outras médias pequenas. Acomodação, localização e etc. Impressionante como os hotéis deste site são definidos pela qualidade do Wi-Fi. Tá lá.
Média 7,5. Você vai ver o hotel, 8,5 de localização, 8,2 de acomodação, 6 de Wi-Fi. Aí a nota cai para 7. E aí você vai ver o comentário das pessoas. O hotel é maravilhoso, tudo muito lindo, mas o Wi-Fi não funciona, nunca mais me hospedo. Porque é isso que nós nos tornamos. Então isso é uma visão apocalíptica que faz sentido. Aconteceu de verdade. Por outro lado, quanto nós não nos beneficiamos com isso tudo? Quanto emprego não gerou a criação de aplicativo? Quantas pessoas não estão conseguindo vender o seu produto pela internet? Percebe? Então, a polarização ela é ruim. Nós temos que identificar qual é a nossa postura perante as coisas da vida. Se você for completamente integrado em um nível absurdo, então a sua filha começa a namorar, ela chega com um cara em casa que maltrata ela, mas você pensa, não, mas essa é a sociedade, ela tem que aprender a ser maltratada. Aí ela toma um soco do cara. Não, mas é assim mesmo, a relação começa negativa, depois vai melhorando, porque fica integrando tudo, tá? Tem que haver um equilíbrio, como tudo na vida, mas é mais ou menos por isso, ok? Então, hoje o Wi-Fi ele é determinante, sim, nas avaliações desses hotéis. Se você quiser ver com seus próprios olhos, vá lá e fique tão surpresa quanto eu fiquei. A mudança de um paradigma aceito por outro desconhecido produz reações que equivalem ao prazer de preservar os valores estabelecidos nos moldes em que se apresentam. Porque um paradigma aceito, ele foi aceito pela maioria, mas não quer dizer que a maioria o queira. Tá? A democracia, ela não significa que 100% das pessoas querem uma coisa. Se você pega um país, qualquer que seja ele, 100 milhões de habitantes, tá? Imagina um país com 100 milhões de eleitores. 100 milhões. 49 milhões votam no candidato B. 51 milhões votam no candidato A. O candidato A é aceito como novo presidente, mas 49 milhões de pessoas não o querem como presidente. Certo? Então o paradigma ele é aceito. Por muito tempo ficou essa coisa de que mulher não tinha que ir para o mercado de trabalho. Foi para o mercado de trabalho, tem que ganhar menos. E o negro, e o asiático, e vai, e vai. Isso vai sendo aceito porque a maioria é composta por pessoas que planejam da mesma ideia, que concordam com isso tudo. Mulheres que são conservadoras, mulheres que são machistas, homens que são machistas e toda uma sociedade. Ok? Então, se está confortável para você, não significa que esteja confortável para os outros. E a maioria, ela é 0,1% a mais do que a minoria. Maioria não significa direitos absolutos. Tem metade de um país, metade de uma população, ou metade das pessoas na sua casa que não concordam com o que você pensa. Isso não pode ser levado em conta só, eu ganhei a eleição, então agora eu faço o que eu quiser e ninguém tem opinião. Somos todos um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas. Se a humanidade tivesse evoluído moralmente na mesma proporção em que a tecnologia evoluiu, estaríamos em um mundo muitíssimo melhor e sem preconceitos que não levam a nada. Mas, Pierre de Florianópolis, a humanidade, a ciência e a tecnologia, que é o que você colocou aqui, ela evolui de acordo com a necessidade do mercado de trabalho ou do mercado bélico. Não é? A ciência estuda o que vai dar dinheiro. Este é o ponto. Então, se nós investimos uma fortuna para ter câmera, celular, telefone, calculadora, tudo num aparelho só, é porque essa era a nossa necessidade. Se a nossa necessidade fosse, como coletivo, fosse mais estudos na área da moralidade, da sociologia, da antropologia, então nós estaríamos vivendo uma época melhor agora. A ciência é feita por seres humanos, esses seres humanos investem dinheiro em pesquisas, e eles só investem dinheiro em pesquisas que eles sabem que trarão dinheiro de volta. Mas se você procurar no site da Cielo, que é uma das principais
organizadoras de artigos científicos do mundo, você vai perceber que tem muita gente investindo ciência em estudar essa parte de pedagogia, antropologia, psicologia, tudo isso que eu disse, mas não tem mercado. As pessoas não estão tão interessadas nisso aí. Tá? Essa aqui é a verdade. O que você tem que oferecer hoje é: venha fazer um curso para alcançar os seus maiores potenciais. Venha viver 100% das suas condições. Mude a sua vida. Reflita sobre isso. Venha ser feliz. Aí vende R$250 o pacote. Compre agora. Se você comprar com mais R$30, você ainda pode sentar lá na frente. Olha que maravilha. E a pessoa vai toda feliz. E volta carregando livro, panfleto, marcador de página, iludida. Tá? Quando a pessoa vende, vamos trabalhar a realidade, vamos sentar e conversar e mexer nas feridas. Quanto tempo dura? 6 meses, 1 ano? Não, preciso de alguma coisa para agora. Seja feliz agora, como disse a Daniela Machado. A varinha mágica da Lourdes. Então tem mercado científico, tem ciência para isso sim, viu, Pierre? Mas não tem tanto mercado. De um lado, a reação procede da acomodação dos que se beneficiam deles e, de outro, do esforço que propõe para a renovação, alterando a paisagem emocional e cultural retrógrada que teima por permanecer dentro de você, que quer se acomodar nesses seus valores. Mas já estou com 60 anos, minha esposa sempre lavou a louça, agora você quer que eu comece a lavar a louça? Na próxima encarnação eu começo. E por aí vai. Essa mudança, que se faz com frequência, notada ou não, são as metas da sociedade progressista, que se operam por força das próprias conquistas. Essa mudança ela acontece com frequência, notada ou não, na nossa sociedade. Aos poucos elas vão tomando conta. A sociedade progressista tem essas metas, que se operam por força das próprias conquistas. Por isso que não funcionam muitas vezes impositivos. Não funciona. Tem que ser uma coisa conquistada, você tem que dar o direito. Não adianta montar assim. Nós vamos montar uma mesa redonda e vamos ter 5 palestrantes. Ok, quais serão esses palestrantes? Tem que ser um asiático, tem que ser um negro, tem que ser uma mulher, tem que ser um branco. Não dá, às vezes vão ser 5 negros, às vezes vão ser 5 asiáticos, às vezes vão ser 5 brancos. Existem momentos em que a situação é forçada por preconceito, mas existe um momento em que são aquelas pessoas as que estudaram o tema e são as melhores para falar sobre aquilo. Quando você força a situação e impõe isso não é uma conquista, né? Isso não é uma progressão natural. E acaba havendo até um constrangimento, porque a pessoa não vai conseguir falar no mesmo nível que aquele outro grupo está conseguindo e vai só fortalecer de que ela não deveria estar ali. Então, o ideal seria instruir, oferecer as mesmas possibilidades, que por consequência disso todos terão o mesmo espaço, mas forçar um espaço pode ser constrangedor, pode funcionar muito bem, mas se funcionar mal, você regride muito tempo depois para ter uma chance nova. Vamos lá. O conhecimento, a cultura e as conquistas tecnológicas da humanidade, no momento, duplica-se a cada 4 anos, constituindo-se um imperativo pesado para a criatura acompanhar e assimilar as novas informações. Para vocês que estão ouvindo só o áudio. O conhecimento, no momento, duplica-se a cada 4 anos, constituindo-se um imperativo pesado para a criatura acompanhar e assimilar as novas informações. Que conhecimento? A cultura e as conquistas tecnológicas da humanidade. Então, Joana diz que isso tudo, a cada 4 anos, passa por uma mudança. No entanto, no limiar do próximo milênio, porque essa edição foi atualizada em 94, então ainda não tinha chegado o ano 2000, essas aquisições serão de tal monta que se fará a duplicação em apenas 20 meses. É o que nós estamos vendo, porque as coisas são muito mais rápidas.
tá? De 4 anos para 20 meses, que é um pouco mais de 1 ano e meio. Isso não se dá só no aparelhamento social, mas também no científico, como ela trouxe. Alguns cursos que antes tinham duração de 5 anos, agora com 1 ano e meio você faz um tecnólogo daquilo e ganha quase a mesma coisa que um bacharel. É isso que vai modificando. Para que você pudesse atuar, por exemplo, na área de gestão de pessoas, na área de gerenciamento, você tinha que fazer 4 anos de administração ou 5 anos de psicologia. Agora você faz um coaching de 1 ano ou de 6 meses e pronto, você já pode sair dando palestra ensinando empresário a ser feliz. Por quê? É a evolução do mundo. Não adianta ficarem, não, isso aí eu não reconheço. Eu reconheço. Eu acredito que funciona. Ter um diploma na sua mão, você tem um conhecimento, você está conseguindo convencer as pessoas e juntar público, parabéns para você. Não tem que ficar preso a isso. Não, isso está errado. Pode ter compromissos? Pode, tá? Mas não tem como mensurar. Não adianta eu ficar aqui falando, eu me formei em 5 anos, então eu não reconheço ninguém que não faça uma faculdade de 5 anos. Aí eu seria um retrógrado. É a nova realidade. E isso vai dando com várias áreas, que vai incomodando. Olha o tanto que o Uber incomoda os taxistas. São as novas realidades. As empresas que não ficam no iFood ou no Hello Food, elas vão saindo do mercado, porque ninguém mais quer pegar o telefone para ligar. Tá? Então, se abrir. A tendência é que fique tudo muito mais rápido. Porque a nossa educação hoje começa aos 4 anos de idade e vai até os 23. Você fica a vida inteira estudando o que os outros acham que precisa ser estudado, coisas que você não tem interesse nenhum, que podem te ajudar a entender o mundo, mas não vai fazer diferença, entendeu? É complicado. É complicado. Tudo isso tem que ser revisto. O modelo, a forma. É o medo que nós temos da criança e do adolescente. Ele fica o dia inteiro na escola, ele fica o dia inteiro sendo moldado, o dia inteiro. Não tem espaço. Aí ele entra em férias, a mãe quer mandar para um acampamento, aproveita para fazer um curso, aproveita vivendo em função disso aí, né? Para entrar no mercado de trabalho, que é nada mais do que uma extensão disso. Quando eu olho e penso nessa perspectiva, as coisas vão mudar. A nossa infância vai ficar menor, a nossa adolescência vai ficar menor. Tudo isso vai mudando, tá? Então, naturalmente, chegará uma hora. Tem os autodidatas, como disse a Ana Mello aqui, vai chegar um ponto que não tem mais como. O professor não teve condições de estudar tudo, ele chega na escola, o aluno sabe mais que ele, e nós vamos ter que fazer um modelo que sai de professor, que ensina, para aquela coisa do mais sábio sentado ao pé da figueira, dando uma aula e se abrindo para que o grupo troque com o grupo, né? O que nós criamos é o professor sabe tudo e os alunos não sabem nada. Então um aluno vai fazer uma pergunta, todo mundo ri dele. Ah, você é tonto, você é isso. O professor fala, todo mundo acredita. Né? O tanto de doutrinação que está acontecendo nas escolas, doutrinação política e religiosa, isso é um absurdo. Um absurdo. É isso aí. Isso, é verdade. Verdade, Daniele. A educação brasileira está muito ruim. Está porque os educadores estão doentes, estão desmotivados, estão desvalorizados. A educação começa no educador. Então, esses alunos de agora que estão recebendo esse tipo de aula, que é sem recursos, sem aparelhagem, eles vão ser professores piores ainda. Então, este modelo vai desconstruir? Vai. Os apocalípticos vão ficar falando que não, que tem que ser desse jeito, e os integrados vão falar, então não vamos mais ter escola, vamos ficar todo mundo na rua, e aí vai chegar alguém com um meio central e vai falar, olha, eu acredito que dá para unir os dois lados, é isso que seria o equilíbrio, né? Ouvir os dois lados. Porque quem está polarizado não tem abertura para ouvir o outro. Só tem abertura para convencer o outro de que ele está errado. Então nós temos que fazer o papel daqueles que ficam no centro, ouvindo as duas partes e fazendo o que é melhor. Porque dessa forma fica
o desagrado no meio e não nas pontas. Quando eu disse 51% aceitam, 49% não aceitam. Então você tem 51% extremamente satisfeitos e 49% extremamente insatisfeitos. Se você troca isso e dá 50% de alegria para um e 50% de alegria para o outro, você tem os dois lados igualmente satisfeitos e igualmente insatisfeitos. Na insatisfação, todos crescem. Ocorre, então, que o homem e a mulher que se não renovem e se não adaptem ao processo de evolução, ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos. O homem e a mulher que se não renovem e se não adaptem ao processo da evolução, ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos. Vou voltar aqui para ler de novo, tá? Do Humberto Eco. Segundo Humberto Eco, os apocalípticos são aqueles que condenam os meios de comunicação de massas, aqueles que veem a cultura de massas como a anticultura, que se contrapõe à cultura num sentido aristocrático e que simboliza a decadência. Pessoas que enxergam a cultura de massa, ou seja, aquilo que inclui todo mundo, a opinião de todo mundo, e aí traz a bagunça, e aí traz a gritaria, e aí traz a chatice, e aí traz tudo que todas as massas têm, que envolve o rico, que envolve o pobre. Esses classificam como anticultura. Isso não é culto. Porque se contrapõe à cultura num sentido aristocrático, quer dizer, não foi construída pelos ricos, não foi construída para os ricos, então isso não serve, isso é sujo, isso não presta. E que simboliza a decadência. Tá? E vai começando com tudo, né? Aqui em São Paulo é o que dizem do sertanejo universitário, no Rio de Janeiro é o que dizem do funk, e é o que dizem do forró. Quem está aqui diz do forró lá no Pará, da música dos gaúchos, enfim. O que quer que seja que é considerado errado, que não tinha que pertencer a este meio aqui, é uma visão apocalíptica. Os integrados, por outro lado, são os que veem no fenômeno da cultura de massas o alargamento da área cultural, com a circulação de uma arte e de uma cultura popular consumida por todas as camadas sociais. Então, se o indivíduo quiser entrar na internet e ver o quadro O Grito, ele pode. Mas antes, não. Antes não dava, ele tinha que entrar na minha biblioteca, achar um livro de história que tivesse a pintura, e ele não ia fazer isso. Ia ficar muito distante da realidade dele. Tá? Então é isso que o apocalíptico integrado enxerga. E a visão específica do Humberto. Cada um de nós pode ser um e outro em diversos momentos do seu dia. Num caso, procurando uma excitação de tipo altamente especializado. Noutro, uma forma de entretenimento que esteja em condições de lhe veicular uma categoria de valores específica. Então tem gente que é apocalíptica para uma coisa e é integrado para outra. Tá? Existe esse tipo de gente? Existe. Ele é apocalíptico assim. É um absurdo que as garotas de hoje estejam usando roupas curtas. É um absurdo que as garotas de hoje estejam com esse cerne voltado para a sexualidade. Isso ele é apocalíptico. Mas aí quando ele sai escondido e vai atrás de garota de programa, aí ele é integrado. Ele acha uma delícia que as garotas sejam promíscuas. Muda o ponto de vista. Tá? E eu sou diferente daquele cara em qual nível? Aí é você quem vai identificar. Talvez no seu caso não seja prostituição, mas você relata a homofobia, não aceita que casais gays fiquem juntos, acha que é um absurdo, acha que não poderia acontecer esse tipo de coisa, mas assiste pornografia com duas mulheres juntas. É pesado, tem que trazer, alguém tem que falar desses temas, tá? Alguém tem que fazer isso tudo. Ou como eu coloco aqui, acho um absurdo que a pessoa não possa fumar um baseado de maconha, mas você pode tomar teu uísque todo dia. Então nós somos apocalípticos e integrados.
Eu sou apocalíptico? Não, eu não quero que descriminalize a maconha, mas eu sou integrado. Então vamos criminalizar o álcool. Não, o álcool faz bem para a sociedade, está com a gente desde o início. Eu nunca vi alguém matar por causa de álcool, enfim, todo esse discurso que você já conhece. Vamos ver. Ter olhar humano, mas para si, né? Vira o olhar para si. Identifique se existe hipocrisia. Se você não está exagerando, deixa sua esposa, seu marido sair com os amigos de vez em quando. Não fica fazendo cara feia quando as pessoas vêm te visitar na sua casa. Deixa o seu filho também ter o mundo dele. Isso ajuda, né? Porque tudo vai passar. O que vai ficar nas pessoas é a lembrança do que você fez de bom para elas, certo? Então, assim como disse o Humberto, traz Joana. Ocorre então que o homem e a mulher que se não renovem e se não adaptem ao processo da evolução ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos. Como Deus ou o universo faz para que eu me atualize? Coloque essas pessoas no seu caminho. Teu filho nasce atualizado, versão 2.0, Android ou iOS, versão atualizada. Ele vem completamente diferente do que você estava acostumado. Aquele aluno na escola que você odeia, que é o que mais te dá trabalho, que é o que você torce para faltar, essa é a atualização do sistema. Eles te ajudam, te incomodam para que você perceba. Será que eu não diminuiria esse sofrimento se eu diminuísse a rigidez com que olho para ele? Será que eu não estou sendo apocalíptico? Será que eu também não estou sendo integrado? Não, filhão, pode usar droga dentro de casa. Eu prefiro que você use droga dentro de casa do que na rua. O papai compra para você. Será que eu não estou sendo integrado demais também? Será? Não sei. É tudo relativo, de pessoa para pessoa. O importante é que você defina o quanto disso, de um lado ou de outro, dessa polarização, está te atrapalhando a viver bem, a viver em harmonia, a viver em sociedade e, mais ainda, a viver buscando os valores que são importantes para o espírito e não apenas para o corpo. Dia 12 estaremos aqui. Plenitude, a meta, parte 2. Foi impressão minha ou foi suave esse aqui? Foi suave esse aqui? Ou foi... aqui, tá bom. Pessoal da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Vocês também do SoundCloud, vocês que baixam de todos os locais que aparecem aqui, vocês que estão aqui dizendo que o estudo foi... Vamos lá. Vejam aí, ó, tranquilo, foi ótimo, muito light, suave, tranquilo, mais ou menos, denso ao extremo. 102 assistindo, foi um recorde. Revisão do material, então legal. Foi light, foi fit. Tá bom, então obrigado. Tá? Muito bom estar aqui com vocês. Nos vemos semana que vem, ainda tem o estudo e nós vamos fechar este subtópico 6.4 e depois nós voltamos em agosto, ok? Mas semana que vem ainda tem os dois estudos. Amanhã tem o estudo Triunfo Pessoal, semana que vem este e o Triunfo Pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita por nos ceder este espaço, a Joana e Divaldo por nos cederem este material e a todos os envolvidos, Humberto Eco, Heidegger, Jung, Freud, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que nós pudéssemos juntar essas peças aqui e formar nós mesmos como belos quebra-cabeças. Obrigado. Muita paz.